Olá, pessoal! Vamos aqui para um vídeo da série Educação Financeira. Eu fiz um vídeo sobre o livro do Bazin, sobre ações, e vamos falar de ações de novo. Uma ação pode gerar renda de três formas. E eu sei que muitos de vocês sabem que a ação gera renda no dividendo, mas tem outras formas de gerar renda também. Quando você compra uma ação, não está apostando só na valorização. A ação, a cota da ação, ela também valoriza ao longo dos anos, como eu falei no vídeo do Bazin, do livro dele, a cota ela vai valorizar a longo prazo mais do que a inflação. Então, o seu dinheiro vai estar valorizado. Existe um conceito muito pouco ensinado. Uma carteira bem montada pode funcionar como um patrimônio produtivo, gerando renda de três formas diferentes. A forma que mais, eu sei, quando você pensa na ação, você pensa assim, pô, eu quero comprar barato, tá barata a ação, tá cara, para vender mais caro. Essa é uma forma de valorização. Uma ótima forma. Uma forma que muita gente faz uso. Você compra uma ação e espera ela valorizar, ou você compra uma ação e espera para vender quando ela está mais cara, com valor maior do que quando você comprou. Essa é a forma de renda que todo mundo aprende primeiro e muitas vezes é a única que conhece. Não sei se você conhece. Essa é a primeira forma. O problema depende 100% do humor do mercado. Se o preço cair, você fica no vermelho mesmo que a empresa seja boa. Então, o que acontece com muito da gente, a gente compra e a ação começa a diminuir muito o que você comprou. Pensa na ação assim, um livro, né? Você comprou e aí aquele preço diminui bastante e você começa a ver o prejuízo. Porque se você comprou por 100 e ela vale 50, você teve prejuízo de 50%. E aí você fica com medo que ela chegue a desvalorizar mais ainda e acaba vendendo e perde dinheiro. Simples assim, igual você quando vai comprar um passeio, o consumo está mais caro agora do que antes. Você vai gastar mais dinheiro, né? O lucro real, dividendos e o JCP, que é o favorito do Bazin. O Bazin, no livro dele, ele sempre quer buscar ações que paguem bons dividendos, dividendos recorrentes, porque tem ações em empresas, ações de empresas que elas vão te pagar muito dividendo, mas são coisas corriqueiras. Assim, a empresa nem sempre paga aqueles dividendos para você. O Bazin ele quer empresas que sejam constantes no pagamento de dividendos. Para ele, essas empresas que são boas empresas para adquirir. Empresas pagadoras de dividendos recorrentes. A empresa distribui parte do lucro direto para acionistas e isso muda completamente a relação emocional com a bolsa. Você para de depender somente da cotação para subir. Então, você pensa numa ação, você pensa no valorização da cota, pensa nos dividendos e pensa também no aluguel de ações. Eu estava ali nas minhas ações, aí eu olhei e tinha uma ação de uma empresa ali que estava pagando aluguel. Eu botei essa opção no aplicativo ali da corretora para que possam alugar as minhas ações. A sua ação está trabalhando quando você dorme. Você empresta suas ações para outro investidor, geralmente vendedor a descoberto, e recebe taxa por esse empréstimo. Se você não está emprestando algo, você tem que receber um dinheiro por você estar emprestando a sua ação. Você não vendeu a sua ação para esse outro investidor, nem nada. Você está só emprestando para ele fazer ali o descoberto dele. Tá? Você mantém a propriedade da ação e ainda recebe uma renda extra pelo tempo que ela fica alugada. É um aluguel de ação. Quando você pensa, você tem um imóvel e você aluga o seu imóvel, você perdeu o seu imóvel? Não. Só que se você quiser entrar agora no seu imóvel que está alugado, você não consegue. Então, basicamente, você consegue vender a ação. Fiz analogia, mas ele bem que você consegue vender a ação que está alugada, tá? O imóvel você consegue vender, mas tem que tirar a pessoa, às vezes demora um pouco mais. Mas a ação você consegue vender a ação que está emprestada para aluguel. Mas se você vender aquela ação que está sendo alugada, você perde o dinheiro do aluguel da ação. As três fontes lado a lado. Valorização da ação, a cotação sobe, você vende com lucro. Dividendos e JPC, lucro distribuído, cai direto na conta. E o aluguel, taxa mensal sem vender nada. Os aluguéis das ações, eles costumam ser de ações que têm muita volatilidade no mercado. Então, são ações, às vezes, que estão com a cota baixa,
de empresas que estão aí da corda bamba, assim, mas empresas que estão menos, assim, empresas menos estáveis. Então, empresas que não têm tanta estabilidade, elas costumam ter aluguel de ações. Então, é um risco que você está correndo, mas também vale a pena. Então, o ideal é montar uma carteira com diversidade de empresas de vários ramos diferentes, porque aí você não vai ter nenhum problema com uma ação específica, numa empresa específica, a tua carteira sempre está subindo. Talvez investir seja menos sobre prever o futuro e mais sobre construir ativos que continuem produzindo renda enquanto o tempo passa. As ações, o mercado de ações para a gente, assim, no Brasil, ainda tá muito melhor hoje em dia, que tem muitos vídeos sobre esse mundo, graças a Deus. Mas o livro do Bazin foi escrito numa época que não tinha tantos vídeos. Então ainda era algo meio difícil para o brasileiro entender, mas ações sempre vencem a longo prazo. As ações, pensando a longo prazo, e quando eu falo a longo prazo, mais de 5 anos. Se você não tem uma ação na sua carteira pelo menos há 5 anos, você não pode realmente avaliar se aquela ação é uma boa. É claro que você pode fazer uma compra, ou aquele chamado de aporte, numa empresa de uma ação melhor para você. Só que a ação, se você olhar a curto prazo, você vai cada vez perdendo dinheiro. Você não tem uma visão correta do ativo, ação. Se não pensar a longo prazo, a ação ela vai te render dividendos, até mesmo aluguéis com elas. Ela rende renda passiva para você. Então, se você vende uma ação, por mais que a cota valorizou, vamos supor, ai, a cota valorizou bastante, vou vender antes que desvalorize. A longo prazo, se você pensar numa ação com você que fique 10, 15, 20 anos, como essa. Olha, pensa assim: se uma ação ficar com você 15, 20 anos, ela vai valorizar, vai diminuir. E se você comprar sempre aos poucos, sempre você vai ter uma cota com diversidade ali de preço, uma variação, então você não vai sentir tanto. A ação vai te pagar dividendos e pode render aluguéis ainda. Então sempre pense bem antes de vender uma ação. Principalmente se tiver um aumento do cofre que você acha que vai valer a pena. Para que você quer vender a ação? Ah, eu quero vender essa ação para investir em outra situação que eu acho que é melhor para mim, ou que eu preciso desse dinheiro para investir em outra situação. Se não for para isso, se for principalmente para consumo, pense bem, porque você vai estar deixando de ter um ativo que gera renda para consumir. Então, a carteira de investimentos tem que ter isso aí. Esse dinheiro da ação, e assim como os fundos imobiliários, são ativos que geram renda passiva. Então, sempre tem que pensar bem antes de vender. Pensa como se fosse algo concreto, uma casa mesmo, um carro. Mas uma casa que você pode alugar. Quando você vende ela, você não tem mais a casa para alugar. Então, decisões financeiras têm que ser feitas com calma e pensar também a longo prazo. Ela tem que ter prazos nas decisões financeiras. É claro que se estiver endividado, precisando de dinheiro, você pode vender a ação. Mas pense bem também, porque se você vende a ação, você deixa de ter. Se você vende a ação, você deixa de ter aquele dinheiro que vai te render renda passiva. Eu tô repetindo isso porque é muito importante sobre isso. Muitas pessoas não se dão bem no mercado de ações, e o Basim fala muito sobre isso, porque elas se deixam levar por notícias, elas se deixam levar por medo, ansiedade. Não sejam ansiosos, pense 2 vezes antes de vender uma ação. Pense 2 vezes. E vender, compra outra ação. Ah, vou vender, mas eu quero entrar numa outra empresa aqui, eu quero fazer um outro investimento. Beleza, mas vender para consumir é perder um ativo que lhe gera renda, dividendos, para não ter mais essa renda, esses dividendos. Tem que valer muito a pena esse consumo, hein? Se quiser saber mais sobre educação financeira, de uma forma bem simples, para quem está aprendendo também, estudando como vocês, é só se inscrever aqui no meu canal. Até o próximo vídeo sobre o tema.